Meu povo, hoje eu acordei com vontade de falar de arte. Nós vamos trocar essa ideia aqui. Vem comigo. Salve família, Luiz Ferreira aqui. E há tempos eu quero aproveitar esse cenário do fundo do condomínio onde eu moro. É um pouco barulhento, A avenida está atrás de mim. Mas eu acho que vale o contexto para a gente falar um pouco de arte e acho que foi pouco conversado sobre essa série chamada Afropresentismo, que retrata, né, extremos de faixa etária de idade, extremos de realidades sociais, extremos de ponto de vista cultural. E eu queria trazer um pouco da percepção desse quadro que vocês estão vendo, que vocês viram no início aí, para falar um pouco da memória, né, afetiva que eu tenho com a minha infância, assim. Esse trabalho, o afropresentismo, ele surge, né, da urgência de falar do negro, do corpo negro num território de prosperidade e possibilidade no hoje, né? Eu acho que o termo muito mais utilizado e muito mais conhecido seja, e acho que é, né, o, o afrofuturismo, né, que projeta a ideia de um corpo negro num futuro próspero de possibilidades essas, né? De possibilidades várias. E o afropresentismo, ele tem uma urgência no agora, no hoje, como se fosse o estado de presença do estado de meditação, né? Quando a gente entra no estado de meditação, a gente busca muito esse ponto de vista, né? O aqui e o agora. Então, essa obra que eu apresentei no começo, ela reflete exatamente parte do que foi a minha infância na Alvorada, na Maria Regina, né? Esses jovens aqui que a gente vê com chinelo na mão, sujo de barro. Eu lembro que quando a gente foi fazer essa fotografia, ela foi muito aleatória, porque não estava no script e a gente passou pela Vila do Umbu. Esses jovens são jovens que eu conheço até hoje, fazem parte de um projeto do professor Eduardo de Alvorada, da escola Changes, né? Uma escola de língua inglesa, e eles têm um projeto chamado Ubuntu, que é um movimento lindo, maravilhoso, né? Feito naquele entorno geográfico ali, o território do Umbu, né? Maria Regina, Umbu, ali aquelas regiões, que foi uma região onde eu nasci e cresci, me criei. Quando eu tava passando de carro, eu avistei eles e isso foi um insight, cara, eu preciso lá gravar esses moleque. Eles estavam fazendo estrelinha mortal, brincando de pega-pega, de esconde-esconde. E eu fazia exatamente isso na minha infância, né, gente? Não tinha muito brinquedo, ou melhor, não tinha nenhum brinquedo. Na época o que tinha era a distração com o amiguinho, né? E o amiguinho fazia a mesma coisa, pulava, brincava, dava mortal, a gente passava o dia inteiro na rua nessa resenha. E eu me identifiquei muito, falei, cara, eu tô me enxergando depois de adulto já, né? Com outro olhar sobre a vida, com outro olhar sobre a sociedade, sobre as questões raciais. E tô enxergando o meu passado ali, no hoje, né? Então, essa obra fotográfica que virou peça de museu, foi para o Margs, né, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, junto com outras peças que eu vou falar nessa série também. Ela retrata muito esse visceral do aqui e agora, né? Como que a gente consegue, dentro de um mundo onde a ascensão tecnológica prevalece, onde as distrações relacionadas à tela, ao touch, prevalecem. Quando eu me deparei com esses meninos, né, e conversei com eles, perguntei quais eram os sonhos deles. Isso tem uma série também, eu vou deixar elencado aqui esse vídeo que mostra essa interação dos sonhos deles, né? Fora da tela, quando tu tem essa possibilidade de viver fora da tela e explorar o que está no teu entorno, eu acredito muito que isso te fortalece para várias outras questões, para várias outras camadas, assim, da tua constituição de ser, né? Trazer esse retrato aqui, eu tenho ele na parede da minha casa. O Margs, eu lembro que eles fizeram um convite, né, para compor o acervo e ficar com as peças. Eu não quis, porque para mim esse trabalho ele não é só um trabalho realizado que foi para a parede do museu. Ele é um trabalho que tem um valor afetivo, emocional e diz muito da minha construção enquanto indivíduo preto na sociedade. Então eu não quis deixar com Margs, porque, enfim, tem esse lugar afetivo, né? E aí a gente parando, olhando, né, filosoficamente, talvez socialmente, olhando esses pontos desses jovens, dos sonhos que eles têm. Um queria ser parkureiro, o outro queria ser médico, porque a Marie, né, que é a menina, queria ser médica porque gosta de cuidar das pessoas. O outro queria ser jogador de futebol. O outro queria ter um centro de parkour, né? Um deles queria ter um centro de parkour para quando ele tivesse esse centro de parkour, os amigos e os familiares não pagassem e todo mundo pudesse fazer o que quisesse. Essa era a brisa dele. Então, esse sonho tão ingênuo, tão inocente, né, de uma criança periférica preta,
ele é tão puro e tão verdadeiro. Quando eu gravei eles e fiz essas perguntas, eu fiquei extremamente emocionado, porque eu estava ali naquele momento vendo exatamente o Luiz pequenininho, que andava na rua, que brincava na rua, no valo, no barro. Isso me tocou num lugar muito emocional e sentimental, a ponto de me inspirar a construir essa obra, criando paralelos, né, atemporais, assim, né? A gente tem essa juventude que fala de sonhos, perspectivas hoje para um futuro próximo, e depois, no próximo vídeo, que eu vou trazer num outro vídeo, vou trazer a segunda peça que compõe o projeto Afropresentismo, que daí é outro extremo, é a terceira idade, na presença do nosso mestre churrasco, o Jean Kleber. No próximo EP vocês vão ver um pouco de como foi esse processo de construção da imagem do Jean, do mestre churrasco em relação à capoeira e ao pertencimento preto na cidade do Rio Grande do Sul, Brasil. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!